Olá, boa noite. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Nós estamos aqui mais uma vez no Fraternidade Espírita Jesus Amigo. Opa, deixa nós ajeitarmos aqui direitinho para mais um estudo da noite. Eu sou Noêmia e falo aqui da cidade de Contagem. Boa noite, Daniel, seja muito bem-vindo. Fale, como se diz, escreva da onde que é para a gente saber até onde nós estamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter aqui a Aurelina, que ela vai falar para nós sobre Francisco de Assis. Nós estamos aguardando aqui ela chegar. Tá faltando uns minutinhos ainda. Ah, nossa amiga já chegou. Nós vamos chamá-la. Só um minutinho. Oi. Muito bem, já. Boa noite, Rê. Boa noite, Letícia. Vai falando aí, nossa amiga chegou. Boa noite. Boa noite. Seja muito Tudo bem-vindo. bem? Graças a Deus. Tudo bem. Que- ah, Pessoal, o sol tá Grande chegando bem. Francisco, hoje é dia. Oi? Tá chegando, tá picando um pouco. A gente vai. Nós vamos vencendo os desafios, né? Vamos. Então, então vamos fazer a nossa prece, rogando a espiritualidade amiga, aos nossos benfeitores, aos nossos anjos de guarda, para que nos abençoe, nos ajude a abrir a nossa mente e o nosso coração. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Minha amiga, a palavra é sua. Que Jesus nos abençoe. A todos nós. Bom, gente, hoje é um dia bastante especial, porque nós vamos falar de Francisco de Assis no dia de Francisco de Assis. Na realidade, segundo constam os livros, ele desencarnou no dia 3, mas a Igreja Católica e é considerado também como hoje, o dia 4, o dia do desencarne de Francisco de Assis, o dia de Francisco de Assis. E conforme consta também as diversas literaturas espíritas, Francisco de Assis era a reencarnação de João Evangelista. Como nós sabemos, João Evangelista era considerado o discípulo amado, o discípulo, podemos assim dizer, querido de Jesus. E Jesus tinha por ele realmente um carinho todo especial. Não só Jesus, como os outros apóstolos. Isso porque João foi muito jovem ainda para a companhia de Jesus e dos outros discípulos, e ele aceitou, assim, com puro amor, aquela nova vida, os ensinamentos do Divino Mestre e o companheirismo dos outros discípulos. João foi chamado, assim como o seu irmão Tiago,
eles eram pescadores. E Jesus, andando pelas margens do Mar da Galileia, inclusive não é mar e tem diversos nomes, né? Mas Jesus andando às margens, viu aqueles dois rapazes pescando com seu pai, aliás, costurando as redes, consertando as redes com seu pai. E ele se aproximou e convidou-os para segui-lo. O pai chamava-se Zebedeu. E os rapazes, João e Tiago. João era mais jovem, bem jovem ainda. E eles deixaram as redes, deixaram os barcos e passaram a seguir Jesus. O que nos chama a atenção é como que, de repente, por um chamado do Divino Mestre, eles abandonam a profissão deles, que inclusive o pai deles tinha vários barcos, tinha outras pessoas que trabalhavam também para ele. Então podemos ver que era um pescador de condição melhor do que os demais pescadores. Mas eles eram pessoas de fé, porque os judeus, eles já aguardavam a vinda do Divino Mestre. Então já tinham um histórico esperando a vinda do Divino Mestre. E quando Jesus chega e chama os dois, eles deixam tudo, despedem de seu pai e passam a seguir Jesus. João, ele era tão próximo de Jesus que nós podemos ver até no quadro da última ceia, João com a cabeça no ombro de Jesus. Então Jesus tinha por ele um carinho muito especial. E no próprio Evangelho de João, ele não fala, eu era o discípulo amado. Ele conta em passagens assim, aquele que Jesus amava, mas referindo-se a ele próprio. Talvez se fôssemos nós que fôssemos escrever, nós iríamos falar, eu que era o preferido do mestre, né? Porque a nossa vaidade é muito grande. Mas João falava, o discípulo que Jesus amava. E os outros também. E o que nos deixa mais assim, apaixonados pela história de João é porque Jesus ele disse que João não iria ter o mesmo final dos outros discípulos. E isso gerou-se uma certa desconfiança dos apóstolos, dos outros apóstolos, que acharam que Jesus estava dizendo que João nem iria morrer. Mas o que Jesus queria dizer naquele momento, e só mais tarde ficou mais claro, é porque podemos observar, nós formos estudar a história, né, de João, a vida de João, e dos outros discípulos, nós vamos ver que todos os discípulos morreram martirizados. Logo, não muito depois da crucificação de Jesus. E João foi o único dos discípulos que teve morte natural e com a idade avançada, com mais de 90 anos. Alguns dizem 94 anos e outros dizem até mais do que isso. E a gente se pergunta, por que será que João teve essa diferença, assim, ser aclamado como discípulo amado, ter esse amor especial do mestre para com ele? Nós podemos chegar à conclusão, porque Jesus sentiu em João, viu o amor verdadeiro que João tinha por ele. Era um amor ingênuo,
um amor simples, mas um amor grandioso e verdadeiro. Era tão grande a confiança de Jesus por João que Jesus, na cruz, entregou a sua mãe a João e disse que eis aí o teu filho, eis aí tua mãe. Porque imaginemos nós, para nós entregarmos a nossa mãe sobre os cuidados de alguém, precisa que esse alguém seja uma pessoa de muita confiança nossa, que tenha demonstrado um verdadeiro sentimento de amor, de responsabilidade. E Jesus fez isso. E para demonstrar ainda um pouco mais, para provar um pouco mais esse grande amor que João tinha por Jesus, ele foi o único que na crucificação, durante o trajeto de Jesus, levando a cruz para o Calvário, foi o único que acompanhou ao lado de Maria e das outras mulheres. Os outros discípulos, amedrontados, se esconderam. Tanto que nós conhecemos a parte que fala de Pedro, que inclusive o negou, falando que nem o conhecia. Não estamos julgando os outros discípulos, os outros apóstolos, porque o medo é inerente ao ser humano. E depois deles verem um sofrimento tão grande do Divino Mestre, de entender que eles tivessem escondido, porque poderia pensar, bom, pode sobrar para nós também, né? Então, mas João não. João enfrentou o medo e foi ao lado de Maria. E nem sabia ainda que ele seria o responsável por ela, porque depois que chegaram lá no Gólgota, e ele recebeu Maria como mãe e passou a representar a humanidade como filho de Maria também. E João ficou muitos anos na Terra, como ele viveu muito, ele deixou muitos escritos. Nós temos o Evangelho de João, é o quarto Evangelho, né? Então, tem passagens muito importantes, porque de todos os quatro evangelistas, João é o mais espiritualizado. Então, inclusive, ele é representado com a figura de João e uma águia, para mostrar essa espiritualidade. Porque quando a gente lê os evangelhos de João, a gente vê a alta espiritualidade que está descrita nas palavras dele. João deixou também o Apocalipse, que o Apocalipse foi escrito quando ele esteve preso na ilha de Patmos. E deixou cartas, várias cartas também. Então, nós notamos que a vida de João, após a morte de Jesus, foi espalhando o Evangelho. Então, ele ficou sendo o último devido a isso, ao grande amor que Jesus tinha por ele, a confiança que Jesus depositou que ele ia ser importante para difundir as palavras do Mestre. E ele teve em vários lugares. Ele teve em Antioquia, ele teve em Jerusalém. Então, ele realmente levou as palavras de Jesus para muitos lugares. E nós sabemos, talvez se a maioria das pessoas já sabe, que João teve preso, porque a perseguição contra os ensinamentos do Mestre começaram logo após a crucificação. E João foi preso também,
e foi levado para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha muito solitária, que os romanos levavam os prisioneiros para lá. Era considerado um local de cárcere. E o que eles faziam? Depois de determinado tempo, vinha a ordem do imperador para que aquela pessoa não mais retornasse ao continente. E como que eles faziam, então? Tinham um enorme caldeirão cheio de azeite. E esse caldeirão eles punham fogo. Quando ele entrava em fervura, em ebulição, eles colocavam o prisioneiro ali dentro daquele caldeirão e passava alguns dias para depois eles só tirarem os ossos do prisioneiro. E chegou o dia da ordem do imperador para que João também não retornasse ao continente. Mas os soldados já tinham feito muita amizade com João. João já tinha pregado para eles, já tinha falado do evangelho. Então eles ficaram muito pesarosos, porque sabiam o final. Aí João falou com eles, não, que eles tinham que cumprir a ordem. Era a ordem que eles tinham, mas que eles permitissem que ele fizesse uma oração primeiro. Eles pediram perdão a ele, permitiram que ele fizesse a oração. Ele fez a oração e eles colocaram João nesse enorme caldeirão e em ebulição. E ali ficou o tempo determinado, que era quando depois apagaram o fogo, quando esfriou, quando eles foram para tirar os ossos de João lá de dentro do caldeirão, João estava dentro do caldeirão, ajoelhado em oração. Eles ficaram admirados, porque eles já tinham uma admiração por João e pelo ensinamento. Então eles ficaram boquiabertos, porque realmente é um fato inusitado. Jamais poderia acontecer uma coisa assim, como aconteceu. E aí tiraram João, choraram de alegria, e a crença em Deus, em Jesus, nos ensinamentos daqueles soldados aumentou enormemente. Mas o imperador ficou sabendo. Então, o imperador mandou dizer que podia soltar, já que tinha acontecido esse fato inusitado, então que soltasse João e levasse ele para Roma. Mas os soldados imaginaram, ele vai levar para Roma para algum mal fazer a João de novo. Então, o que eles fizeram? Aconselharam João a cortar os cabelos, colocar as roupas dos soldados e mudar o nome. Em vez de chamar João, passou a chamar Pai Francisco. E eles arranjaram um bar, colocaram João e João partiu para a ilha de Éfeso. Quando o imperador mandou perguntar se não ia mandar, daí alguns dias, né? João, eles falaram que João tinha morrido. E João foi para Éfeso, que é na Turquia. E João já estava bem velhinho. Depois dessa prisão, desse tempo todo, que ele ficou 1 ano lá na ilha de Patmos, com tantas dificuldades, né? Aí, antes de ele ser preso, ele já tinha estado em Éfeso e já tinha fundado a igreja. Quando ele voltou, já como Pai Francisco, foi a maior alegria. A igreja tinha prosperado e todos receberam ele na maior felicidade. E ele falou que a partir dali ele ia ser chamado de Pai Francisco. Olha para vocês verem
e como que tem a ligação, né? E João fez várias pregações lá, mas cada dia ele se sentia mais doente, mais próximo da morte. Até que uma pregação final que ele fez, todos ficaram encantados de ver a multidão que estava lá assistindo. Multidão de encarnados e multidão de desencarnados. E João, quando terminou, indo para casa, voltando para o lar com todo mundo, as pessoas cansadas, tal. No caminho, ele curando pessoas. E todo o caminho que ele passava exalava um perfume imenso. E todo mundo estava maravilhado com aquele perfume. E ao chegar em casa, João deitou e falou com Jesus que a missão dele já estava completa, que ele já tinha cumprido a missão. Então, que Jesus o recebesse. E, de repente, ele se vê de pé ao lado da cama, olhando aquele corpo velho, quebrado, né? E já a espiritualidade, uma falange de anjos já levando o espírito dele para a casa espiritual, né? Para o retorno à casa espiritual. E chegando na casa espiritual, na pátria celeste, João foi recebido com muito afeto e com muito aplauso, salva de palmas pelo cumprimento e pela vitória da missão dele. E recebendo essa grande homenagem, e ele foi abraçado nesse momento pelos pais terrenos dele, que era Zebedeu, e a mãe chamava-se Salomé, e por Maria. E assim passou-se muitos anos. Quando chegou isso era no ano 103, o desencarne de João. Passou-se muito tempo, a Igreja Católica cresceu, e cresceu tanto que desvirtuou daquilo que era a proposta do Divino Mestre, a proposta de amor, a proposta de caridade, a proposta de humildade. E aquelas terras que pertenciam, que Jesus tinha passado, que Jesus tinha nascido lá na Palestina, estavam em poder dos muçulmanos. Os muçulmanos, que é a seita islâmica, né? Então, estava aí o Papa, já com muita riqueza, ele resolveu reaver esses territórios, que chamou território sagrado e que pertencia à Igreja Católica. Isso era mais ou menos no meio para final do século XII. E como que ele fez? Ele juntou os poderosos da época e mostrando para eles como que eles teriam que resgatar esses terrenos, essas terras, os poderosos da época também pensando nas riquezas que tinha lá no Oriente, então formaram uma guerra que eles chamaram de Guerra Santa para reaver esses territórios. E essa Guerra Santa, se fosse apenas realmente para reaver o território, voltar para ser da igreja, para ter peregrinação cristã, mas não. O motivo principal era o comércio. Sempre se ouviu falar
das grandes riquezas lá do Oriente. Então, aquilo cresceu, né? A ambição aumentou e muito. Então, foi formada as cruzadas. Por que chamava cruzadas? Porque todos os cavaleiros que iam para a guerra vestiam uma espécie de uma túnica branca com uma cruz, né? Uma cruz vermelha desenhada no peito. Então, por isso chamava as cruzadas e eles eram os cruzados. E esta guerra, ela, a todos os lugares que passavam, porque para sair da Europa e chegar lá no Oriente, passava por muitos lugares, mas eles simplesmente não passavam. Eles dizimavam pessoas, locais, plantações, matava muita gente, todos aqueles que não desse para eles as condições da passagem, né? Víveres e tudo mais, eram mortos, eram maltratados, eram até martirizados. E essa cruzada, então, ficou sendo a igreja chamou de Guerra Santa, mas na realidade ela abalou os céus, porque modificou o sentido da religião, o sentido da missão de Jesus. E ela foi prosseguindo, ela foi passando anos e a guerra vinha uma turma, algumas vezes eles ganhavam cidades, outras vezes perdiam, e essa guerra foi prosseguindo. E quando Jesus, né, vendo aquilo, ele imaginou que teria que ter uma saída, porque estavam matando, fazendo horrores em nome dele. Então tinha que vir alguém de confiança para para lembrar aos cristãos que o ensinamento dele era amar ao próximo, né? Como a si mesmo, amar a Deus, era a lição da caridade, era a lição da humildade. E quem Jesus manda? Manda João. João como? João Francisco. Então, na cidade de Assis, de um rico comerciante chamado Pietro Bernardone. E a mulher dele era francesa, chamava-se, tinha o apelido de Dona de Pica. E ela engravidou e o marido ficou felicíssimo, mas ele viajava muito comprando sedas, porque ele era comerciante de tecidos, um comerciante riquíssimo. E numa dessas viagens dele, a esposa grávida, eis que nasce o filho. E quando ele nasceu em 5 de julho de 1182, o pai estava viajando. Então, a mãe colocou o nome no filho de Giovanni, quer dizer, João. E o Francisco voltando como João. Aí colocou o nome de Giovanni. Só que, quando o pai chegou, muitos dias depois, não gostou do nome de João. Ele falou que o nome de João era um nome assim, muito simples. Então, como a esposa era francesa, e ele queria um nome mais francês, então pôs Francisco. Trocou o nome de João para Francisco. E esse Francisco nasceu nessa riqueza toda. Foi um jovem muito alegre. Ele era trovador, ele gostava de serestas, cantava muito bem, era muito querido pela mocidade, né?
pelos amigos, pelos colegas. E naquele tempo, para ter um nome, precisava de ir na guerra. E o pai ficava querendo que ele fosse para as cruzadas também. Mas ele foi levando a vida dele de jovem. Nesse interim, a cidade de Assis entrou em guerra, em briga com a cidade vizinha. Não era bem uma cidade, era um condado, umas propriedades enormes, que chamava Perúcia. E Francisco foi para a guerra de Assis contra Perúcia. Só que os soldados de Assis foram aprisionados. E com eles, Francisco também. E ele ficou preso 1 ano. E numa masmorra, passando muito sofrimento, muito frio, muita falta de alimento. 1 ano naquela situação. Quando ele saiu, ele estava muito doente. E chegou em casa, a mãe dele nem o reconheceu. De tamanha situação de dificuldade que ele se encontrava. Aí a mãe vai cuidar com todo amor, com todo carinho. Enquanto ele está lá se recuperando, ele teve vários sonhos. Sonhou com uma igrejinha, sonhou com mais outras guerras, sonhou com várias armas, sonhou com a cruzada. E ele não entendia nada disso. Quando ele melhorou, quando ele estava jovem, quando ele era jovem trovador, a coisa que ele tinha mais pavor era os leprosos. Se ele visse um leproso, ele dava voltas. Então, mas depois desse período da doença, que ele ficou, Deus deu a ele essa oportunidade de pensar, de colocar a espiritualidade na vida dele. Ele saiu uma tarde a cavalo e encontrou um leproso. O primeiro ímpeto dele foi dar a volta por bem longe. Mas ele lembrou dos diversos sonhos que ele tinha e ele desceu do cavalo, foi até o leproso, beijou o leproso, tirou a capa e colocou no leproso e deu todas as moedas de ouro que ele tinha para esse leproso. A partir desse dia, houve uma grande transformação no coração de Francisco. E Francisco começou a preocupar com os menos favorecidos, porque a pobreza, devido às cruzadas, às faltas de condição, ao regime da época, era enorme, muito grande. E Francisco começou a preocupar com aquelas pessoas. E um dia ele ouviu uma voz e ele entendeu que era Jesus, dizendo: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele sabia de uma igrejinha chamada Igrejinha de São Damião, que estava em ruínas. E ele entendeu que era que Jesus estava pedindo para ele lá reconstruir a Igrejinha de São Damião. Mas o que ele fez? O pai estava viajando, ele foi, pegou várias peças de tecido do pai, vendeu, arrecadou bastante dinheiro e foi com outras pessoas e foi reconstruir a igrejinha de São Damião. Quando o pai chegou, viu aquele desfalque, não, ficou bravo demais. E o pai, então, o prende no porão da própria casa. Mas a mãe, com aquele coração terno, né, deixou o pai sair de viagem de novo e abriu as portas da prisão e falou com Francisco que ele fosse fazer aquilo que o coração dele pedia. E o coração dele pedia era ajudar os pobres, ajudar os necessitados. Mas, como ele tinha pouco, ele começou a pedir. Ele pedia
para si, para dar para os outros. Pedia e dava para os outros. Quando o pai retorna e vê o filho, que virou praticamente um mendigo, ele ficou envergonhadíssimo, porque é um homem de grande nome na cidade. Mas ele falou que ele tinha dado a Francisco muita coisa, que inclusive Francisco não tinha pago a ele o valor das sedas que ele tinha tirado. Ele denunciou Francisco ao tribunal, o bispo que resolvia tudo na cidade. E ele foi julgado. Nesse julgamento, Francisco se despoja de tudo, de suas roupas, e deixa tudo nos pés do pai dele, e me disse que até aquele dia ele tinha tido Pedro Bernardone como pai, mas a partir daquele dia teria como pai apenas o Pai do céu. Aí o bispo ficou muito sem jeito de ver o Francisco saísse, né, sem roupa, deixando tudo, enrolou uma capa nele, a capa do próprio bispo, e nunca mais Francisco voltou em casa e continuou com a sua vida. Mas aqueles amigos, aqueles colegas dele, começaram a sentir em Francisco um chamado especial, uma coisa especial. Aquele amor que ele tinha pelos menos favorecidos, tudo que ele ganhava, ele era para repartir. Então, alguns já foram vendendo seus bens e acompanhando Francisco, vendendo seus bens e acompanhando Francisco. Quando já tinha um bom número de pessoas, Francisco entendeu que o que Jesus queria dizer para ele não era para consertar a igreja de São Damião, porque depois da igreja de São Damião, ele consertou ainda uma outra igreja de Santa Maria dos Anjos, e ele queria consertar-se a terra, a humanidade conhecida naquela época, que estavam todos perdidas. Aqui, os pobres, os miseráveis, cada vez em pior situação possível. Então, ele imaginou que ele e os colegas, eles iam continuar naquela simplicidade, com aquelas roupas de saco, pés descalços e com um cinto de cordão para demonstrar mais ainda a humildade. Mas naquela época, qualquer seita, qualquer associação, organização que fosse criada em nome da religião, estava surgindo um outro tipo de perseguição, a chamada Inquisição. Então, eram queimados aqueles que tinham, que seria hoje, nós poderíamos dizer, uma mediunidade, que teria, por exemplo, um amor maior. Eles diziam que eram feiticeiros, que eram magos e queimavam. Então, era a Inquisição que estava surgindo. Só a igreja poderia autorizar. O que a igreja autorizasse, tudo bem. Então, o que Francisco faz? Sai de Assis com seus companheiros e vão até Roma para conversar com o Papa sobre a ordem que ele estava querendo fundar, de espalhar o evangelho e espalhar o amor e a humildade, através da simplicidade, espalhar a caridade. Mas o Papa, como os outros todos, eram assim figuras de destaque. Quando eles chegaram lá, aqueles homens simples, maltrapilhos, descalços, eles foram impedidos de entrar. Aí eles voltaram e ficaram em oração. Em ficar em oração, o Papa, à noite, sonhou com Francisco, que ele viu, só que ele não recebeu.
ele sonhou que Francisco estava carregando uma igreja nas costas. E ele entendeu o significado do sonho, que aquele homem ia carregar nas costas uma nova igreja. Aí, no dia seguinte, ele já recebeu Francisco, ordenou Francisco diácono e autorizou a criação da ordem que nós até hoje conhecemos como os franciscanos, né? E Francisco continuou a sua obra, crescendo cada vez mais os seus companheiros, né, os franciscanos, e em um ano eles já eram 12. E assim foram crescendo cada vez mais. Mas Francisco estava cada vez mais doente, devido às várias dificuldades que ele já tinha passado, ele estava cada vez mais doente. Mas ele não esquecia que tinha tantos irmãos lutando nas cruzadas, lutando no Oriente. Ele gostaria de ir também, mas não com o objetivo deles, mas para levar aos muçulmanos o conhecimento de Jesus. E assim ele foi até o Egito, onde tinha um sultão que era famoso pelas suas maldades, por proibir qualquer outra crença que não fosse o islamismo. Mas Francisco chegou até ele. E ele ficou encantado com Francisco, dando a coragem de Francisco chegar até ele. E Francisco pregou para esse sultão. Não conseguiu convertê-lo, mas recebeu dele a autorização que os franciscanos podiam andar e pregar por todo o território. Então, a gente nota essas diferenças. Como que é a importância do falar de Francisco. E os franciscanos, os companheiros dele, saíam sempre de 2 a 2, chamados irmãos. Alguns que foram para Marrocos foram mortos à espada e foram os primeiros mártires dos franciscanos. Depois aconteceram outros, porque eles estavam em terras muito estranhas e levando o ensinamento, o cristianismo, que era uma novidade para eles, que eles também não foram aceitando assim. E o tempo foi passando, Francisco lá no Oriente, depois como ele foi ficando muito doente, ele resolveu voltar para a Itália. Voltou para o Monte Albert, onde eles tinham ganho esse Albert, quer dizer, eles tinham ganho esse monte de uma pessoa muito rica que falou que eles ficassem lá eles poderiam construir as casas, construir o convento, construir a moradia, que fosse o lugar que eles pudessem permanecer. Depois de andar por vários lugares, que ali eles se reuniriam. E assim, Francisco voltou para casa, mas já voltou muito doente. E mesmo doente, ele sempre pedia a Jesus que ele queria sentir as dores dos cravos de Jesus, as dores que Jesus sentiu ao ser pregado na cruz. E um dia ele saiu para jejuar, ele fazia muito jejum para jejuar e orar numa floresta.